Nos tempos antigos, antes que o cristianismo dominasse a Europa, os povos eslavos tinham seus próprios deuses, divindades poderosas, ligadas à natureza, ao destino e à guerra. Mas entre todos os deuses, um se destacava, Dasbog, o senhor do sol e da justiça, aquele que iluminava os dias e guiava os guerreiros para a vitória. Para os eslavos, ele não era apenas um deus, ele era um rei celestial, um ancestral divino que trouxe a luz para um mundo de trevas. Mas quem realmente era Dasbog? Como seu culto desapareceu? E qual é o segredo sombrio escondido em sua lenda? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da mitologia eslava, e o que você descobrir pode mudar tudo o que pensava saber sobre os antigos deuses. Para entender Dasbog, precisamos voltar no tempo, muito antes das cidades modernas, antes da Rússia, Ucrânia e Polônia serem como conhecemos hoje. Os povos eslavos viviam em tribos, cercados por florestas densas, invernos brutais e rios que corriam como veias pela terra. O mundo era imprevisível, e a única certeza era o nascer do sol, a promessa de que o frio e a escuridão sempre seriam vencidos. E era Dasbog quem trazia essa luz. Seu nome pode ser traduzido como Deus doador ou Deus que traz a fortuna. Para os eslavos, ele não era apenas uma entidade distante, ele era um ancestral, um protetor, aquele que guiava os reis e concedia justiça ao mundo. Diferente de outros deuses solares, que apenas iluminavam o céu, Dasbog tinha uma missão: garantir que o equilíbrio fosse mantido. Se alguém quebrasse as leis sagradas, ele traria a punição. Se um rei governasse com maldade, ele o derrubaria. Mas há algo ainda mais intrigante sobre Dasbog. Os antigos acreditavam que o sol não apenas cruzava o céu, ele vivia uma história todos os dias. Quando amanhecia, Dasbog surgia como um jovem herói, montado em sua carruagem flamejante, puxada por cavalos brancos brilhantes. Mas quando o sol começava a se pôr, algo misterioso acontecia. Dasbog não simplesmente desaparecia. Ele descia ao submundo, um reino sombrio e perigoso, onde enfrentava criaturas das trevas. Para os eslavos, a noite não era apenas a ausência do sol, era uma batalha, onde Dasbog lutava contra forças malignas para garantir que a luz voltasse no dia seguinte. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns estudiosos acreditam que essa jornada ao submundo pode ter influenciado lendas posteriores sobre heróis eslavos que enfrentavam dragões e monstros. A cada anoitecer, Dasbog morria, sendo devorado pela escuridão. Mas ao amanhecer, ele renascia, triunfando sobre a morte. Os eslavos não apenas adoravam Dasbog, eles se diziam seus descendentes. Em algumas crônicas antigas, escritas após a cristianização da Rússia, há menções de que os primeiros reis eslavos se consideravam netos de Dasbog. Isso significava que a autoridade dos governantes não vinha apenas da espada, mas do próprio sol. Mas se Dasbog era tão importante, o que aconteceu com seu culto? Por que ele foi esquecido enquanto outros deuses, como Perun, o Senhor dos Trovões, continuaram sendo lembrados? A resposta pode estar no medo. Poucos sabem, mas em alguns textos eslavos antigos, há algo estranho sobre Dasbog. Em um manuscrito conhecido como o Conto da Campanha de Igor, Dasbog é mencionado como um deus pagão, mas também como uma entidade sombria, conectada ao submundo. Isso significa que, apesar de ser um deus do sol, Dasbog podia ter um lado obscuro? Algumas lendas sugerem que ele tinha um irmão. Chernobog, o deus negro, uma entidade da desgraça e do caos. Para alguns estudiosos, Dasbog e Chernobog eram duas faces da mesma força, a luz e a sombra, o dia e a noite. Se isso for verdade, então o desaparecimento de Dasbog pode ter sido proposital. Quando o cristianismo chegou às terras eslavas, a ideia de um deus que também tinha um lado sombrio pode ter sido considerada perigosa, e assim, seu nome foi apagado, e sua história, enterrada. Mas mesmo assim, Dasbog nunca desapareceu completamente. Seu nome sobrevive em antigas canções folclóricas, em símbolos esquecidos e, talvez, até no próprio destino dos povos eslavos. Hoje, poucos lembram de Dasbog, mas sua influência ainda está presente. Os ciclos de renascimento, a ideia de que reis descendem dos deuses e até as histórias de guerreiros enfrentando as trevas podem ter raízes em sua lenda. Mas agora eu te pergunto,
Será que Dasbog realmente desapareceu? Ou será que ele continua nos observando, escondido na luz do sol, esperando o momento de retornar? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias misteriosas da mitologia, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e continue explorando os segredos ocultos do passado conosco.